Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Tech Libres, o seu espaço para mergulhar nas tendências, histórias e visões que conectam tecnologia, literatura e cultura pop de um jeito único e criativo. No vídeo de hoje, vamos começar a explorar um universo fascinante, repleto de luzes neon, grandes corporações, cidades caóticas e muita tecnologia, o universo cyberpunk. Essa temática, que já inspirou filmes, livros, séries e até jogos, nos leva a refletir sobre o futuro, e também sobre o presente, das relações entre humanos, máquinas e sistemas de poder. Vamos juntos desvendar o que faz do cyberpunk um dos gêneros mais instigantes da ficção contemporânea. O cyberpunk representa muito mais do que apenas um cenário futurista de cidades iluminadas por neon e tecnologia avançada. Ele surge como uma lente crítica para observarmos as contradições da nossa própria sociedade, enquanto presenciamos um avanço impressionante da tecnologia, cada vez mais presente em todos os aspectos da vida cotidiana, percebemos também que esse progresso não é distribuído de forma igualitária. O cyberpunk evidencia essa disparidade ao retratar mundos em que a alta tecnologia convive com a precariedade, a desigualdade social e a deterioração da qualidade de vida para grande parte da população. Neste estudo, vamos mergulhar nos diferentes aspectos do cyberpunk, começando por sua evolução histórica. Como o gênero nasceu na literatura de ficção científica dos anos 1980 e rapidamente se expandiu para o cinema, os quadrinhos, os jogos eletrônicos e diversas outras manifestações artísticas. Vamos analisar também os fundamentos filosóficos que sustentam essa visão de mundo, discutindo temas como identidade, autonomia, controle social e os limites éticos da tecnologia. O cyberpunk nos desafia a pensar sobre as consequências do avanço tecnológico desenfreado, principalmente quando ele está a serviço de grandes corporações ou de governos autoritários, em vez de promover o bem-estar coletivo. Além do impacto visual, repleto de referências à cultura pop e à estética urbana, o cyberpunk propõe uma reflexão profunda sobre o que significa ser humano em meio a tantas transformações. Questões como a fusão entre homem e máquina, a vigilância constante, a manipulação de dados e a erosão das liberdades individuais são centrais nesse universo. O gênero nos provoca a questionar onde termina o natural e começa o artificial, qual é o verdadeiro preço do progresso e quem realmente se beneficia dele. Ao longo desta apresentação, nosso objetivo é justamente trazer esses questionamentos para o centro do debate, mostrando como o cyberpunk serve como um espelho crítico dos dilemas que vivemos hoje, em um mundo onde a tecnologia pode ser tanto fonte de emancipação quanto de opressão. O cyberpunk pode ser entendido como a união de dois elementos fundamentais. De um lado, temos a cibernética, que representa os sistemas de controle, automação e avanço tecnológico. De outro, o punk, uma referência clara à contestação, à rebeldia e à crítica contracultural. Ou seja, é nesse ponto de encontro entre a ordem imposta pela tecnologia e a resistência de grupos marginalizados que nasce o espírito do cyberpunk. Mais do que um estilo ou uma moda, o cyberpunk traz consigo um olhar crítico sobre o futuro. Ele não se limita a celebrar as potencialidades da tecnologia, mas também aponta para seus riscos, especialmente quando essa tecnologia é utilizada para intensificar formas de controle, vigilância e exclusão. O gênero, portanto, imagina futuros distópicos em que os avanços tecnológicos convivem com cenários de desigualdade, degradação social e perda de direitos fundamentais. Esse é o paradoxo central do cyberpunk, a coexistência de inovação tecnológica acelerada e a deterioração das condições de vida para a maioria das pessoas. Em vez de apresentar a tecnologia como uma solução para todos os problemas, o cyberpunk questiona quem realmente se beneficia desse progresso e quais consequências isso pode trazer para a sociedade como um todo. Assim, ao longo da nossa análise, é fundamental perceber como o cyberpunk nos ajuda a enxergar e debater os dilemas contemporâneos, sempre enfatizando esse contraste entre controle e contestação, otimismo e alerta, promessa de futuro e os riscos de um desenvolvimento sem consciência social. Para compreendermos verdadeiramente o cyberpunk, é essencial mergulhar no clima de transformação que marcou as décadas de 1970 e 1980. Esse foi um período em que a humanidade presenciou uma verdadeira revolução tecnológica. A chegada dos computadores pessoais ao cotidiano das pessoas, o avanço vertiginoso das telecomunicações e o surgimento de uma internet ainda tímida, mas já promissora. Vivíamos num ambiente de grande incerteza, onde cada inovação parecia abrir portas para um futuro cheio de possibilidades, mas também de riscos e desafios inesperados. Durante os anos 1970, a tecnologia deixa de ser exclusividade de grandes instituições e governos, começando a se infiltrar no dia a dia das pessoas comuns. Esse processo se intensifica nos anos 1980, quando os computadores pessoais se popularizam, mudando de forma irreversível o modo como nos comunicamos, trabalhamos e até mesmo como nos relacionamos socialmente.
Para muitos, essa expansão tecnológica era sinônimo de esperança, de avanço, de modernidade. Para outros, vinha acompanhada de preocupações sobre privacidade, desigualdade e um crescente poder das corporações e sistemas de controle. É nesse contexto de transformações profundas que, em 1984, surge um marco definitivo, a publicação do romance Neuromancer por William Gibson. Esta obra não apenas ajudou a batizar o gênero cyberpunk, como também trouxe à tona conceitos inovadores e inquietantes, como a ideia de uma Matrix, uma realidade virtual onde as fronteiras entre o físico e o digital praticamente desaparecem. O impacto de Neuromancer foi tão grande que suas ideias e sua estética rapidamente influenciaram não apenas a literatura, mas também o cinema, os quadrinhos, os jogos e toda uma geração de pensadores e criadores preocupados com o futuro tecnológico da humanidade. O surgimento do cyberpunk, portanto, não foi um acidente isolado, mas o reflexo de um momento histórico cheio de contradições, esperança e medo, possibilidades e ameaças, liberdade e controle. Ao capturar o espírito desse tempo, o cyberpunk se estabeleceu como um dos gêneros mais críticos e visionários da ficção, antecipando debates que só se tornariam centrais para a sociedade décadas depois. Sua força está justamente nessa capacidade de olhar para o futuro com um misto de fascínio e desconfiança, revelando as ambiguidades e os paradoxos que nos acompanham até hoje sempre que falamos sobre tecnologia, poder e sociedade. O movimento punk teve uma influência decisiva na formação da filosofia e da estética do cyberpunk. O punk não foi apenas um estilo musical, mas uma atitude de contestação profunda, marcada pela rejeição às estruturas tradicionais de poder, à autoridade e ao consumismo desenfreado. Com seu lema "Faça você mesmo", o punk valorizava a autonomia individual, a criatividade e a subversão das normas impostas pela sociedade. Essa postura rebelde foi absorvida diretamente pelo cyberpunk, que nasce como uma resposta cultural às mudanças tecnológicas e sociais das últimas décadas do século XX. No cerne do cyberpunk está essa resistência cultural, que se manifesta tanto na narrativa quanto na ambientação. Personagens marginais, outsiders e hackers desafiam corporações poderosas, governos autoritários e sistemas de controle social. A crítica à alienação, ao conformismo e à mercantilização da vida é um dos pilares dessa tradição, questionando a quem serve o avanço tecnológico e quem realmente se beneficia dele. Os pioneiros do gênero, nomes como William Gibson, Bruce Sterling e Pat Cadigan, não apenas ajudaram a definir os rumos do cyberpunk na literatura, mas também consolidaram os principais temas explorados pelo movimento. Entre esses temas, destacam-se a integração homem-máquina, os dilemas da cibernética e o impacto das transformações sociais provocadas pela tecnologia. Assim, o punk, ao inspirar o cyberpunk, contribui para uma visão crítica e questionadora da realidade, sempre enfatizando o poder da criatividade, da resistência e da transformação coletiva diante de cenários de opressão e desigualdade. No coração do cyberpunk estão algumas temáticas que se tornaram verdadeiros pilares do gênero, ajudando a construir tanto sua identidade estética quanto seu discurso crítico sobre a sociedade contemporânea e futura. Um desses pilares é a ideia de alta tecnologia, baixa qualidade de vida, um conceito que, mais do que um slogan, expressa um paradoxo fundamental. O avanço extraordinário da tecnologia não se converte, necessariamente, em melhores condições de vida para todos. Pelo contrário, o cyberpunk mostra de forma quase sempre sombria que, enquanto algumas elites desfrutam dos benefícios da inovação, como implantes cibernéticos, aprimoramentos corporais, inteligência artificial e acesso privilegiado a recursos digitais, a grande maioria da população permanece excluída dessas conquistas, vivendo em um cenário de decadência social e econômica. Esse contraste se traduz em narrativas onde os mais ricos e poderosos podem literalmente se fundir com a tecnologia, prolongando suas vidas e aumentando suas capacidades, enquanto a maioria luta para sobreviver em meio a desemprego, precarização, violência e ausência de oportunidades reais de ascensão. A desigualdade, nesse contexto, não é apenas econômica, é também tecnológica e até biológica, já que o acesso à inovação pode redefinir o que significa ser humano nesse universo. Esse é um alerta constante do cyberpunk sobre os riscos de uma sociedade onde o progresso técnico é sequestrado por poucos, agravando ainda mais as divisões sociais. Outra temática central é o ambiente urbano, e, aqui, o cyberpunk cria verdadeiros ícones visuais e sensoriais. As cidades retratadas nesse gênero são densas, superpopulosas, cheias de arranha-céus iluminados por letreiros de neon, cujas luzes contrastam com ruas escuras, úmidas e caóticas. Esses ambientes urbanos são muito mais do que pano de fundo. Eles simbolizam o próprio espírito do cyberpunk, onde o excesso de informação, o anonimato e o sentimento de insegurança caminham juntos. Nesses espaços, a presença quase onipresente de corporações gigantescas, câmeras de vigilância e fluxos ininterruptos de dados compõem um cenário opressivo, que pode ser ao mesmo tempo fascinante e assustador.
O cotidiano nos ambientes cyberpunk é marcado por uma atmosfera de constante vigilância e desconfiança. O caos aparente dessas cidades reflete, na verdade, uma ordem subjacente imposta por interesses econômicos e tecnológicos, mas que está sempre sendo desafiada por indivíduos ou grupos marginalizados, os famosos outsiders do gênero. É nesses ambientes que se desenrolam conflitos éticos, sociais e existenciais, revelando um mundo onde a esperança de mudança ainda existe, mas está sempre ameaçada por forças muito maiores e mais complexas. Assim, o cyberpunk utiliza esses elementos para nos fazer refletir sobre os rumos da tecnologia, as escolhas coletivas e o preço que pagamos pelo progresso em uma sociedade cada vez mais desigual e controlada. O transhumanismo, tema central no universo cyberpunk, propõe uma verdadeira revolução na forma como entendemos a existência humana. Trata-se de um movimento filosófico e científico que acredita no uso da tecnologia para ampliar, aprimorar e até mesmo transcender as limitações biológicas do corpo e da mente humana. No cyberpunk, esse debate é levado ao extremo, apresentando cenários em que os limites entre o orgânico e o artificial deixam de ser claramente definidos. O corpo, antes visto como uma fronteira intransponível, passa a ser um território de experimentação, adaptação e, muitas vezes, de disputa entre indivíduos, corporações e sistemas de controle. Na prática, o gênero apresenta personagens que utilizam implantes cibernéticos avançados para potencializar seus sentidos, força ou habilidades cognitivas. Um exemplo clássico é o protagonista de Neuromancer, Casey, que navega em ambientes virtuais diretamente com sua mente graças a implantes neuronais. Em Blade Runner, temos replicantes, seres artificiais criados para serem quase indistinguíveis dos humanos, levantando questões profundas sobre identidade, consciência e direitos. Outro exemplo emblemático é Ghost in the Shell, onde a protagonista Major Motoko Kusanagi tem seu corpo completamente substituído por um corpo cibernético, restando apenas seu ghost, ou seja, sua essência ou consciência. Essas narrativas servem como metáforas para questões que já estão presentes, em diferentes graus, na nossa realidade atual. Hoje, vemos o desenvolvimento de próteses robóticas controladas por impulsos cerebrais, chips subcutâneos capazes de monitorar funções vitais e até experimentos de upload de memórias para sistemas computacionais. A manipulação genética, por meio das tecnologias de edição de DNA, já permite alterar características biológicas em humanos, e projetos de inteligência artificial avançada começam a questionar a relação entre mente biológica e consciência artificial. O cyberpunk utiliza esses avanços para tensionar perguntas existenciais fundamentais. O que resta de humano quando podemos substituir partes do nosso corpo por máquinas, ou mesmo migrar nossa consciência para a nuvem? Quais são as consequências éticas e sociais de uma sociedade em que apenas alguns podem acessar esses aprimoramentos, ampliando ainda mais as desigualdades? E até que ponto somos livres para escolher essas transformações, se estamos imersos em sistemas de controle e vigilância cada vez mais sofisticados? Portanto, ao discutir o transhumanismo, o cyberpunk não apenas especula sobre futuros possíveis, mas também nos convida a refletir sobre os dilemas do presente. Implantes cocleares que devolvem a audição, exoesqueletos que aumentam a mobilidade de pessoas com deficiência, interface cérebro-máquina para controlar computadores com pensamento. Tudo isso já é realidade, ainda que de forma incipiente, e aponta para questões que precisarão ser debatidas de forma ampla, ética e democrática. A grande provocação do gênero está em perguntar: à medida que a tecnologia avança e redefine nossos corpos e mentes, continuaremos sendo humanos da mesma maneira? Ou estaremos, pouco a pouco, nos tornando algo novo, híbrido, cujos limites já não conseguimos distinguir claramente? Essas questões, mais do que nunca, são centrais para quem deseja entender não apenas o cyberpunk, mas também os rumos da nossa própria sociedade. A literatura foi o terreno fértil onde o cyberpunk nasceu e ganhou força como um dos movimentos mais inovadores da ficção científica. Um dos marcos mais conhecidos, e um verdadeiro manifesto do gênero, é o romance Neuromancer, de William Gibson, publicado em 1984. A primeira linha desse livro já é um convite ao mergulho no universo cyberpunk. O céu sobre o porto tinha a cor de uma televisão sintonizada num canal fora do ar. Essa frase sintetiza o clima sombrio, tecnológico e alienante das histórias que viriam a definir o estilo. Em Neuromancer, Gibson apresenta conceitos revolucionários como a Matrix, uma rede virtual global onde mentes humanas se conectam diretamente ao ciberespaço. Aqui, megacorporações assumem papéis quase divinos, controlando economias, políticas e até mesmo identidades pessoais. O protagonista, Casey, é um cowboy do ciberespaço, um hacker à margem da lei que representa o espírito de resistência e contestação central ao gênero. 2 anos depois, Gibson aprofunda seu universo em Count Zero, 1986, obra que continua a examinar as relações entre tecnologia e sociedade,
mas com uma trama ainda mais multifacetada, repleta de personagens que tentam sobreviver à sombra de grandes corporações e sistemas cada vez mais complexos. Enquanto isso, Bruce Sterling traz outra importante contribuição com Cismatrix, 1985. Nesse romance, Sterling explora o tema do transhumanismo e as possibilidades de evolução pós-humana, questionando até onde a integração homem-máquina pode nos levar, tanto em termos de liberdade quanto de dependência. Fechando essa sequência fundamental, temos Mona Lisa Overdrive, 1988, em que Gibson expande ainda mais o universo iniciado em Neuromancer. A obra apresenta uma multiplicidade de personagens e narrativas fragmentadas, enfatizando o caos, a intriga corporativa e a busca por identidade num mundo onde o real e o virtual já estão misturados de forma irreversível. Esses livros não apenas ajudaram a definir os pilares do cyberpunk, mas também anteciparam debates que hoje fazem parte do nosso cotidiano, como inteligência artificial, vigilância digital, manipulação de dados e a perda da privacidade em uma sociedade conectada. Ler esses clássicos é, ao mesmo tempo, uma viagem ao futuro e uma reflexão sobre os desafios do presente. O cinema, a televisão e a animação tiveram um papel fundamental na popularização do cyberpunk, expandindo seu alcance para além dos livros e consolidando uma estética visual e narrativa que se tornou icônica. Essas mídias ajudaram a levar ao grande público os dilemas filosóficos, as críticas sociais e os conflitos éticos presentes no gênero, utilizando elementos de ação, suspense e tecnologia futurista para capturar a imaginação de diferentes gerações. Entre os grandes marcos do cyberpunk no audiovisual, Blade Runner, 1982, dirigido por Ridley Scott, merece destaque absoluto. O filme adapta o romance Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, de Philip Dick, e cria um universo visual inconfundível, cidades superpopulosas, neon iluminando a noite constante, chuva interminável e uma sensação de decadência urbana misturada com avanços tecnológicos impressionantes. A trama, centrada nos replicantes, androides biologicamente avançados que questionam sua própria humanidade, traz à tona questões profundas sobre identidade, consciência e o que significa ser humano. Outro marco incontornável é Matrix, 1999, dos irmãos Wachowski, que revolucionou o cinema ao trazer a simulação digital como eixo da narrativa. Aqui, a humanidade vive presa em uma ilusão gerada por máquinas inteligentes, enquanto alguns poucos despertam para a realidade e tentam se libertar do controle opressor. O filme mescla filosofia, ação inovadora e estética cyberpunk, questionando a natureza da realidade, do livre-arbítrio e do controle em sociedades tecnologicamente avançadas. No campo da animação, Ghost in the Shell, 1995, é um dos exemplos mais influentes. Este anime japonês explora como poucos as fronteiras entre homem e máquina, mergulhando em discussões sobre consciência, alma, hacking de cérebros e manipulação de memórias. Sua abordagem filosófica inspirou inúmeras produções ocidentais e orientais, ajudando a estabelecer o anime como um veículo privilegiado para temas cyberpunk. Essas obras, junto com várias outras séries, animações e filmes, demonstram como o cyberpunk conquistou o imaginário coletivo não apenas por suas visões de futuro, mas também pelo seu poder de questionar a própria condição humana diante do avanço tecnológico. Elas inspiram debates sobre identidade, liberdade, controle e o papel da tecnologia em nossas vidas, tornando o cyberpunk um dos gêneros mais vivos e atuais do audiovisual. Os videogames e as experiências interativas desempenham um papel essencial na expansão do universo cyberpunk, pois permitem ao público não apenas assistir ou ler sobre esse futuro distópico, mas vivenciá-lo de forma ativa. Diferentemente de outros meios, os jogos colocam o jogador no centro da ação, oferecendo uma imersão direta em mundos onde escolhas morais, dilemas éticos e possibilidades tecnológicas são exploradas em profundidade. Um exemplo clássico é Deus Ex 2000, um RPG inovador que mistura conspirações globais, manipulação de informações e dilemas éticos envolvendo modificações cibernéticas e biotecnológicas. Em Deus Ex, as decisões do jogador afetam diretamente o rumo da narrativa, explorando temas como controle social, vigilância e a própria autonomia humana diante de tecnologias invasivas. É um dos primeiros jogos a permitir que os jogadores experimentem, na prática, os dilemas filosóficos propostos pelo cyberpunk, tornando os agentes ativos nesse universo. Outro título fundamental é System Shock, 1994, um dos precursores do gênero no universo dos games. Nele, a trama se desenvolve em meio a um colapso social provocado por uma inteligência artificial hostil, levantando questões sobre o perigo de confiar sistemas críticos às máquinas. System Shock oferece ao jogador a oportunidade de explorar ambientes futuristas detalhados, o que ajuda a criar uma compreensão profunda da estética e do clima do cyberpunk. Por fim, Cyberpunk 2077, lançado em 2020, é um dos exemplos mais recentes e ambiciosos desse gênero nos jogos digitais.
O jogo apresenta uma cidade aberta vibrante, repleta de possibilidades de exploração, missões múltiplas e uma narrativa profunda que mergulha em temas como identidade, corrupção, desigualdade social e, principalmente, transhumanismo. A personalização cibernética é uma das marcas do jogo. Os jogadores podem modificar seus personagens com uma ampla gama de implantes, habilidades e características que vão muito além do corpo humano natural. Esses jogos, e muitos outros inspirados pelo Cyberpunk, destacam-se por proporcionar uma imersão interativa única. Eles desafiam os jogadores a tomar decisões difíceis, enfrentando consequências diretas e vivendo na pele o impacto da tecnologia em sociedades distópicas. Além disso, esses títulos contribuem para a exploração de ambientes ricos e complexos, permitindo uma vivência sensorial e intelectual do universo cyberpunk, seja através da arquitetura, dos sistemas de controle, da música ou dos conflitos sociais. Assim, os videogames cyberpunk são laboratórios vivos para discutir e experimentar, de forma interativa, os desafios e dilemas do nosso próprio futuro tecnológico. O impacto do cyberpunk na cultura vai muito além das narrativas de ficção científica. Ele se manifesta de maneira vibrante e multifacetada em músicas, tendências de moda, design gráfico, arte digital e até na arquitetura das grandes cidades. O resultado é uma estética poderosa, reconhecível e carregada de significado, que traduz não apenas um visual futurista, mas também sentimentos de alienação, rebeldia e transformação social. Na música, o universo cyberpunk encontrou terreno fértil especialmente em gêneros eletrônicos e industriais. O synthwave, por exemplo, busca inspiração direta em trilhas sonoras de filmes dos anos 1980, utilizando sintetizadores analógicos, beats pulsantes e timbres nostálgicos para criar atmosferas densas e envolventes. As letras e as composições frequentemente abordam temas como a desumanização no cotidiano urbano, o fascínio e o medo diante da inteligência artificial, a sensação de vigilância permanente e o desejo de escapar de sistemas opressores. A trilha sonora de Blade Runner tornou-se um clássico, inspirando gerações de músicos e produtores que buscam traduzir, em música, a atmosfera melancólica e futurista do cyberpunk. No campo da moda, o cyberpunk é mais do que um estilo, é uma declaração de identidade. A influência punk se revela nos cortes assimétricos, nas roupas de couro, nas jaquetas com taxas e nos acessórios tecnológicos, como óculos espelhados, máscaras, próteses decorativas e peças com LEDs ou circuitos aparentes. O visual é propositalmente ousado, transmitindo tanto um espírito de resistência quanto uma aceitação da fusão entre corpo humano e máquina. Vemos também o uso de cabelos em cores vibrantes ou cortes radicais, maquiagem carregada e piercings, criando figuras que parecem habitar as ruas de uma metrópole futurista. Esse visual transcende subculturas e chega às passarelas de grandes marcas, inspirando estilistas que misturam elementos de alta tecnologia com referências underground. No design e na arte digital, a estética cyberpunk tornou-se uma linguagem visual quase universal. Os contrastes marcantes entre luz e sombra, o uso intensivo de tons neon, rosa, azul, verde e roxo, e a representação de ambientes urbanos superlotados ou decadentes fazem parte desse repertório. Painéis de LED, murais interativos, instalações de arte digital e publicidade utilizam esses elementos para criar ambientes imersivos, repletos de estímulos visuais e sensações de velocidade, excesso e caos. Essa estética é replicada em capas de álbuns, pôsteres de filmes, ilustrações de quadrinhos, interfaces de aplicativos e até na arquitetura contemporânea, onde fachadas inteiras são transformadas em telas digitais e luzes de neon tornam a noite das cidades mais parecida com cenários vistos em Blade Runner ou Akira. A influência do cyberpunk vai tão longe que se estende à publicidade, ao design de produtos tecnológicos e até à arquitetura. Vemos edifícios com linhas futuristas, iluminação artificial intensa e espaços que simulam a sensação de se viver em uma megacidade distópica. Essa mistura de inovação tecnológica e decadência urbana cria uma identidade visual única, ao mesmo tempo atraente e inquietante, refletindo as contradições de um futuro onde o progresso pode ser tanto libertador quanto opressivo. A presença do cyberpunk na música, moda e design é uma prova de sua força cultural. Ele não apenas imagina futuros possíveis, mas também transforma o presente, influenciando o jeito como vivemos, nos vestimos, ouvimos e criamos, e como expressamos nossas angústias e esperanças em meio a uma sociedade em constante transformação tecnológica. O cyberpunk vai além de um gênero literário ou de uma estética visual. Ele se transforma em um espaço de reflexão crítica sobre a sociedade contemporânea e seus futuros possíveis, servindo como uma lente poderosa para analisar temas urgentes e complexos. Um dos pilares dessa abordagem é a crítica ao poder corporativo. Nas obras cyberpunk, megacorporações se tornam entidades quase soberanas, exercendo mais influência do que muitos governos nacionais. Elas controlam a informação, dominam mercados globais e, frequentemente,
tomam decisões que afetam a vida de bilhões sem qualquer participação democrática ou transparência. Esse retrato distópico dialoga diretamente com o nosso presente. Empresas de tecnologia e comunicação hoje já concentram dados pessoais, controlam algoritmos que afetam eleições, moldam hábitos de consumo e até definem políticas de censura ou liberdade de expressão em escala global. O cyberpunk alerta para os riscos desse desequilíbrio, mostrando que, quando interesses privados se sobrepõem ao bem público, a sociedade pode se tornar refém de lógicas puramente lucrativas e desumanizadoras. O segundo eixo fundamental é a vigilância e o controle social. Universos cyberpunk são repletos de câmeras, sensores, sistemas de reconhecimento facial, drones de patrulha e monitoramento digital contínuo. Não se trata apenas de ficção. Vivemos em cidades cada vez mais vigiadas, onde smartphones, assistentes virtuais e redes sociais coletam e processam dados sobre quase todos os aspectos da vida cotidiana. Em países como a China, sistemas de crédito social já avaliam o comportamento dos cidadãos a partir de dados coletados digitalmente, influenciando desde a possibilidade de comprar uma passagem de trem até a obtenção de crédito bancário. O cyberpunk nos faz questionar: até onde estamos dispostos a abrir mão da privacidade em nome da segurança, da comodidade ou do acesso a serviços? O que acontece quando o monitoramento ultrapassa o limite do razoável e se transforma em uma ferramenta de opressão e controle de massas? Outro ponto essencial é a desigualdade tecnológica. O cyberpunk apresenta sociedades em que a tecnologia não democratiza oportunidades, mas aprofunda abismos sociais. Elites com acesso a implantes cibernéticos, modificações genéticas e recursos digitais quase ilimitados vivem em bolhas de privilégio, enquanto a maioria sobrevive em condições precárias, muitas vezes explorada por esses mesmos sistemas. A divisão entre os conectados e os excluídos se torna uma das principais fontes de tensão, alimentando conflitos, revoltas e marginalização. Hoje, vemos reflexos desse cenário na chamada divisão digital, que exclui milhões de pessoas do acesso à informação, à educação e ao próprio exercício da cidadania. O avanço da inteligência artificial, automação e biotecnologia promete ampliar ainda mais esse fosso, colocando novos desafios para a justiça social e a distribuição equitativa dos benefícios do progresso. O questionamento da identidade é outra característica marcante do cyberpunk. Diante de cenários em que memórias podem ser manipuladas, consciências podem ser transferidas para máquinas ou realidades virtuais, e corpos podem ser modificados até o limite do reconhecimento, surgem perguntas existenciais profundas. Ainda somos humanos quando ultrapassamos tantas barreiras biológicas? Qual o limite da consciência, da memória, do eu? Exemplos clássicos como Blade Runner, com seus replicantes que sonham e sofrem, ou Ghost in the Shell, que discute o conceito de ghost, alma-consciência, em corpos totalmente artificiais, fazem o público repensar o próprio sentido de humanidade. Hoje, com pesquisas em neurociência, inteligência artificial avançada e realidades virtuais imersivas, tais questões deixam o terreno da ficção e começam a exigir respostas filosóficas, éticas e jurídicas concretas. Por fim, o cyberpunk estimula uma reflexão profunda sobre o futuro. Suas narrativas deixam claro que a tecnologia, sozinha, não determina os rumos da sociedade. São as escolhas éticas, políticas e coletivas que realmente moldam o destino humano. O futuro, segundo o cyberpunk, não está escrito, ele é uma construção em disputa. Cabe a nós decidir se a tecnologia será um instrumento de libertação, inclusão e criatividade, ou se tornará um mecanismo de dominação, exclusão e alienação. Para isso, é fundamental promover debates abertos sobre ética digital, regulação de empresas de tecnologia, proteção de dados pessoais, justiça social e direitos humanos em um mundo cada vez mais automatizado. Assim, o cyberpunk nos convida, de forma inquietante e provocativa, a olhar para o espelho do futuro, não como espectadores passivos, mas como agentes ativos na construção de sociedades mais justas, livres e conscientes dos riscos e das promessas que acompanham cada avanço tecnológico. O século XXI representa uma verdadeira explosão de transformações digitais, aproximando cada vez mais o nosso cotidiano dos cenários antecipados pelo cyberpunk. O que antes parecia apenas imaginação literária ou visual, hoje é realidade em múltiplas dimensões, e com isso, as questões éticas, sociais e existenciais levantadas pelo gênero se tornam mais urgentes e relevantes. A inteligência artificial é um dos grandes protagonistas desse processo. Atualmente, algoritmos de inteligência artificial são utilizados para automatizar decisões em setores como bancos, saúde, transporte, educação e até em processos judiciais. Ferramentas como ChatGPT, DeepMind, sistemas de geração de imagens e outros modelos generativos já escrevem textos, criam imagens e simulam conversas humanas. Em hospitais, sistemas autônomos diagnosticam doenças,
Nas cidades, câmeras inteligentes reconhecem rostos e monitoram multidões em tempo real. Essas aplicações trazem benefícios inegáveis, mais precisão, velocidade, economia, mas também levantam preocupações cruciais. Até que ponto podemos confiar à inteligência artificial decisões sensíveis, que envolvem julgamentos morais ou direitos fundamentais? Como evitar que algoritmos perpetuem ou até agravem preconceitos históricos presentes em seus dados de treinamento? Quem é responsável pelos erros ou danos causados por sistemas autônomos? Big Data potencializa ainda mais esse cenário. A coleta, armazenamento e análise de quantidades colossais de dados viabilizam desde avanços em pesquisas médicas até a personalização de experiências em plataformas digitais, passando por estratégias de marketing, campanhas eleitorais e policiamento preditivo. No entanto, vivemos hoje em um verdadeiro panóptico digital. Tudo o que fazemos, buscas, curtidas, trajetos, compras, padrões de sono, é rastreado, registrado e vendido. Esse universo de dados alimenta sistemas capazes de prever e influenciar comportamentos, muitas vezes sem nosso consentimento explícito. Os escândalos envolvendo vazamentos de dados e manipulação de informações, como o caso Cambridge Analytica, ilustram bem como o universo cyberpunk se torna um espelho do nosso tempo, colocando em xeque o direito à privacidade e à autonomia dos indivíduos frente ao poder de corporações e governos. A realidade virtual e a realidade aumentada realidade virtual vêm borrando as fronteiras entre o mundo físico e o digital. Plataformas como MetaQuest, jogos imersivos, simuladores de trabalho, experiências artísticas em 3D e ambientes colaborativos virtuais estão mudando a forma como trabalhamos, aprendemos e nos relacionamos. É possível, hoje, estudar em uma sala de aula que existe apenas no metaverso, frequentar shows de música virtual, fazer terapia em ambientes digitais personalizados ou até mesmo criar e viver identidades alternativas em jogos online. Esses avanços, embora fascinantes, também trazem desafios, riscos de alienação, vício, isolamento social, manipulação emocional e até questões sobre propriedade, segurança e autenticidade em experiências virtuais. A internet das coisas leva a digitalização para todos os aspectos da vida cotidiana, conectando geladeiras, carros, lâmpadas, sensores urbanos, pulseiras inteligentes, sistemas de irrigação e segurança residencial a redes que monitoram e controlam tudo em tempo real. Em cidades inteligentes, sensores medem o fluxo do trânsito, monitoram a qualidade do ar, controlam semáforos e otimizam o uso de recursos. Em casa, dispositivos de voz ajustam luzes, controlam eletrodomésticos e coletam dados sobre nossos hábitos. Esse hiperconectividade traz comodidade, mas também cria novos riscos. A exposição a ataques cibernéticos, invasão de privacidade, coleta abusiva de dados e até o risco de que decisões críticas sejam tomadas por máquinas sem transparência ou supervisão humana. Diante de tudo isso, os temas do cyberpunk nunca foram tão atuais. Discussões sobre ética na inteligência artificial, proteção de dados, limites da automação, impactos das redes sociais, manipulação algorítmica e vigilância digital são, hoje, questões centrais nos campos da ciência, do direito, da política e das relações humanas. O cyberpunk nos alerta para a necessidade de desenvolvermos regulações, práticas e políticas públicas que coloquem o ser humano no centro do debate tecnológico, garantindo que o avanço digital seja sinônimo de emancipação, inclusão e criatividade, e não de exclusão, alienação e controle. Portanto, ao analisarmos as transformações digitais do século XXI, vemos que o legado do cyberpunk é nos ensinar a questionar e problematizar cada nova tecnologia, refletindo criticamente sobre para onde estamos caminhando como sociedade, e como podemos evitar que o futuro distópico, tantas vezes imaginado, se torne nossa realidade. O impacto do cyberpunk vai muito além das ideias e imagens. Ele também transformou profundamente a linguagem e a forma como nos comunicamos sobre tecnologia, cultura digital e sociedade. Podemos dizer que o gênero promoveu uma verdadeira inovação linguística, criando vocabulários, estilos e estruturas narrativas que hoje fazem parte do nosso cotidiano, muitas vezes sem que percebamos. Um dos primeiros pontos a destacar são os termos revolucionários cunhados por autores como William Gibson. Palavras como ciberespaço, cyberspace e Matrix, hoje tão comuns em discussões sobre internet, realidades virtuais e redes digitais, surgiram originalmente em romances cyberpunk. Essas palavras não apenas enriqueceram o vocabulário tecnológico, mas ajudaram a moldar a nossa imaginação coletiva sobre o funcionamento e o potencial das redes digitais. Ciberespaço, por exemplo, passou a ser utilizado para designar não apenas um ambiente virtual, mas todo um universo de interações, possibilidades e conflitos que acontecem na esfera digital. Da mesma forma, Matrix se tornou sinônimo de sistemas complexos de simulação, controle e manipulação de dados. Outro aspecto marcante é a estrutura narrativa inovadora do cyberpunk.
Os romances do gênero frequentemente adotam uma narrativa não linear, fragmentada e por vezes caótica, refletindo o próprio ambiente digital em que estamos imersos. Ao invés de histórias com início, meio e fim tradicionais, temos enredos repletos de saltos temporais, múltiplos pontos de vista, sobreposições de narrativas e até interrupções abruptas, muito semelhantes ao modo como consumimos informações hoje, pulando de aba em aba, de feed em feed, de notificação em notificação. Essa linguagem fragmentada é capaz de capturar a sensação de excesso, velocidade e incerteza que caracteriza a era digital. O cyberpunk mostra de forma exemplar o poder da ficção em moldar a forma como compreendemos a realidade. Termos, conceitos e imagens criados na literatura muitas vezes antecedem e influenciam o desenvolvimento de tecnologias reais. A ideia de hackear uma rede, de mergulhar em ambientes virtuais ou de ter uma identidade digital começou como especulação ficcional e hoje é vivida diariamente por bilhões de pessoas. A ficção, assim, não apenas imagina o futuro, ela cria linguagens, sensibilidades e horizontes de expectativa que orientam a inovação e o próprio modo como experimentamos o mundo digital. Essa inovação linguística não se limita ao universo da literatura ou do entretenimento. Ela se espalha pela publicidade, pela política, pelo jornalismo e pelas discussões acadêmicas, tornando-se uma ponte entre o imaginário e a realidade. O cyberpunk, ao reinventar a linguagem, nos oferece não apenas novas formas de pensar sobre a tecnologia, mas também novas maneiras de narrar e transformar o nosso próprio tempo. As modificações corporais constituem um dos temas mais fascinantes e provocativos do cyberpunk, pois representam, ao mesmo tempo, o ápice do sonho transhumanista e a materialização de muitos dos medos sociais contemporâneos. O corpo, que por séculos foi considerado uma fronteira definitiva do ser humano, no universo cyberpunk torna-se algo plástico, mutável, sujeito a intervenção e modificações constantes. Isso desencadeia uma verdadeira revolução, não apenas biológica, mas também cultural, filosófica e política. No coração dessa transformação está o sistema de implantes cibernéticos. Essas intervenções vão muito além da simples substituição de membros perdidos. São braços hidráulicos com força descomunal, olhos bionicos capazes de captar espectros invisíveis, peles sintéticas resistentes a balas, corações artificiais que suportam esforços sobre-humanos, sistemas internos de defesa contra toxinas ou ataques digitais e interfaces neurais que conectam diretamente o cérebro à rede. Nos mundos cyberpunk, essas tecnologias são parte do cotidiano, e frequentemente fonte de status, poder, mas também de controle e dependência. A modificação e aprimoramento de habilidades vai além do físico. Em muitos cenários cyberpunk, habilidades cognitivas e emocionais também são hackeadas. Memórias podem ser editadas, apagadas ou transferidas. Conhecimento pode ser baixado diretamente no cérebro, como se fossem aplicativos. Emoções podem ser intensificadas ou suprimidas com um clique, e traumas podem ser removidos como se fossem arquivos corrompidos. Personagens desafiam a linha entre mente natural e inteligência artificial, mostrando que a verdadeira batalha não é apenas pelo corpo, mas também pela autenticidade da experiência humana. Hoje, vemos ecos disso em pesquisas com chips cerebrais, interfaces cérebro-computador, próteses neurais e até no uso crescente de psicofármacos e tecnologias para aprimoramento cognitivo. Esse cenário leva a uma transformação radical da identidade. Se a aparência física pode ser completamente redesenhada, mudando de rosto, corpo, gênero, cor, altura ou até mesmo espécie, o conceito de identidade fixa desaparece. O cyberpunk propõe uma sociedade onde cada indivíduo pode, a cada dia, ser literalmente quem quiser, assumir avatares digitais, trocar de corpo, adotar múltiplas identidades paralelas ou fundir-se com inteligências artificiais. Isso redefine completamente noções de beleza, autoestima, pertencimento e até os limites da empatia e da alteridade. Quem sou eu, se posso ser tudo? O que permanece único em cada pessoa, se corpo e memória podem ser modificados ou transferidos? Na vida real, os avanços já caminham nessa direção, embora de forma menos espetacular. Prótese robótica controlada por pensamento, exoesqueletos para aumentar a mobilidade, chips subcutâneos que armazenam dados pessoais ou realizam pagamentos, implantes cocleares e retinais que restauram sentidos. Todos são exemplos práticos de como a fusão entre homem e máquina está deixando de ser fantasia. A cada novo desenvolvimento, surgem dilemas éticos. Quem tem acesso a essas tecnologias? O aprimoramento será direito universal ou privilégio de poucos? Como garantir segurança, privacidade e integridade mental diante de possíveis hackeamentos biotecnológicos? O que acontecerá com os limites entre saúde, estética e desejo de poder?
A cultura cyberpunk explora essas questões com intensidade, usando as modificações corporais como metáfora para o desejo humano de superação, para a luta contra a opressão dos sistemas, mas também como alerta sobre os riscos de alienação, desigualdade e despersonalização. A possibilidade de transformar-se infinitamente pode ser libertadora, mas também gerar ansiedade, isolamento ou dependência de sistemas corporativos que controlam o acesso à tecnologia. O corpo deixa de ser território sagrado ou inviolável para tornar-se campo de batalha, manifesto político e até moeda de troca. No fim das contas, o debate sobre modificações corporais no cyberpunk é um convite a repensar não só o que queremos do futuro tecnológico, mas também o que valorizamos como essência da condição humana. Será que somos definidos por nossos corpos, nossas experiências, nossas escolhas, ou pela capacidade de reinventar a nós mesmos a cada nova era? O cyberpunk não oferece respostas fáceis, mas nos instiga a seguir questionando, imaginando e, quem sabe, construindo caminhos onde tecnologia e humanidade caminhem juntos rumo à liberdade e à diversidade autêntica. A crítica social interativa é uma das grandes contribuições do cyberpunk contemporâneo, especialmente nos videogames e nas experiências digitais imersivas. O diferencial do gênero está em proporcionar uma vivência direta e participativa dos dilemas sociais e políticos, transformando o jogador em agente e testemunha das estruturas de poder, desigualdade e exclusão que marcam as cidades futuristas. Isso torna a mensagem do cyberpunk não apenas compreendida racionalmente, mas sentida na pele, de forma visceral e transformadora. Desigualdades sociais, uma cidade de extremos. Ao mergulhar em cenários como Night City, o universo de Cyberpunk 2077, o público experimenta, em primeira mão, a brutalidade das disparidades sociais. O jogador navega por ruas onde a miséria e a opulência coexistem de maneira chocante. De um lado, bairros luxuosos habitados por magnatas corporativos, repletos de segurança privada, tecnologia de ponta e serviços exclusivos. De outros, zonas de abandono, cortiços e assentamentos onde sobrevivem os excluídos do sistema. A arquitetura da cidade, verticalizada, cheia de divisórias e passarelas sobrepostas, simboliza a própria estratificação social, enquanto o ciclo de missões frequentemente exige interagir com personagens que representam todas as camadas sociais. Assim, a vivência desses contrastes obriga o jogador a reconhecer a dimensão estrutural das desigualdades, trazendo à tona discussões sobre meritocracia, privilégio, acesso à tecnologia e justiça social. Poder corporativo. Corporações acima da lei. Outro elemento central é a experiência direta com o poder das megacorporações. No universo cyberpunk, empresas multinacionais têm tanto ou mais poder que os Estados-nação, controlam a informação, detêm os melhores equipamentos, comandam forças paramilitares, dominam a economia local e internacional, e possuem até bairros ou zonas inteiras sob sua jurisdição. O jogador sente esse poder no cotidiano do personagem. Missões que envolvem infiltração em sedes corporativas, negociações sob chantagem, sabotagens e manipulações de informações mostram como a vida de cidadãos comuns pode ser determinada por interesses puramente lucrativos. Os contratos de trabalho são opressores, o acesso a aprimoramentos cibernéticos depende de crédito e planos de saúde oferecidos por empresas, e as consequências de desafiar uma corporação podem ser fatais. Essa vivência permite compreender, de forma crítica, as consequências de um mundo onde a lógica do mercado se impõe a todas as esferas da vida. Marginalização, o outro lado da moeda. Ao contrário de muitas narrativas tradicionais, os jogos cyberpunk colocam o jogador em contato permanente com personagens marginalizados, hackers em busca de justiça social, refugiados dos sistemas, trabalhadores precarizados, gangues de excluídos e até inteligências artificiais renegadas. O jogador não apenas observa, mas participa das histórias dessas figuras, ajuda em suas batalhas, descobre suas motivações e, em muitos casos, deve tomar decisões que afetam o destino dessas comunidades. Em vez de reduzir essas pessoas a figurantes, o jogo as coloca no centro da narrativa, humanizando os excluídos e ampliando a empatia do público. Ao interagir com essas figuras, o jogador percebe como a marginalização não é fruto do acaso, mas de escolhas sistêmicas que privilegiam alguns em detrimento de muitos. Impacto emocional, da experiência à reflexão. Talvez o aspecto mais potente da crítica social interativa seja o impacto emocional que ela provoca. Vivenciar injustiças, experimentar a impotência diante das corporações, tomar decisões morais ambíguas e arcar com as consequências de cada escolha transforma o modo como o jogador percebe o mundo. O envolvimento em primeira pessoa cria uma conexão afetiva profunda, pois o sofrimento, a luta e a esperança dos personagens ganham um peso real. Esse tipo de experiência permanece com o jogador mesmo após o término do jogo, influenciando seus valores, sensibilizando para as questões sociais do presente e estimulando uma postura mais crítica e engajada fora do universo ficcional.
conexão com o mundo real. Esses elementos do cyberpunk não são apenas abstrações de um futuro distante. Eles dialogam diretamente com a sociedade contemporânea, cidades cada vez mais desiguais, empresas de tecnologia com poder global, trabalhadores precarizados por plataformas digitais, pessoas marginalizadas por falta de acesso a tecnologias básicas e uma constante batalha entre o indivíduo e sistemas massivos de controle. Os jogos e experiências interativas do gênero nos permitem entender, sentir e questionar esses processos em uma escala emocional impossível de alcançar apenas pela leitura ou pelo cinema. A crítica social interativa do cyberpunk representa um salto qualitativo no debate público, pois coloca cada pessoa no centro do drama social, estimulando empatia, reflexão e engajamento. Não se trata apenas de jogar para vencer, mas de experimentar para compreender e, quem sabe, transformar o mundo dentro e fora das telas. É esse potencial de transformação que faz do cyberpunk uma das linguagens mais atuais e necessárias para enfrentar os dilemas do século XXI. Os debates contemporâneos provocados pelo cyberpunk não apenas antecipam muitos dos desafios que enfrentamos hoje, mas também servem como um convite à ação consciente diante da avalanche de transformações tecnológicas, sociais e políticas do século XXI. O gênero, longe de ser apenas um exercício de imaginação futurista, tornou-se uma verdadeira bússola ética e filosófica para pensar o presente e construir caminhos mais justos para o futuro. Ética tecnológica, responsabilidade diante do imprevisível. O avanço acelerado de tecnologias como inteligência artificial, aprendizado de máquina, biotecnologia, realidade virtual e aumentada coloca a humanidade diante de dilemas inéditos. O desenvolvimento dessas ferramentas exige não apenas inovação técnica, mas também uma profunda reflexão ética. Por exemplo, como garantir que sistemas de inteligência artificial não reproduzam ou amplifiquem preconceitos históricos presentes nos dados? Como lidar com decisões autônomas de máquinas em áreas vitais como diagnóstico médico, concessão de crédito ou políticas públicas? O cyberpunk sempre advertiu para o perigo de delegar julgamentos morais a algoritmos opacos, programados por uma elite técnica distante da realidade da maioria. Hoje, discussões sobre inteligência artificial responsável, ética digital, explicabilidade algorítmica e governança tecnológica tornaram-se centrais em instituições, universidades e organismos internacionais. Poder corporativo, Big Techs, influência e regulação. A concentração de poder nas mãos de megacorporações tecnológicas é talvez uma das profecias cyberpunk mais óbvias e perturbadoras. Empresas como Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft, Tencent e Alibaba não apenas fornecem plataformas e dispositivos, elas moldam hábitos culturais, controlam fluxos de informação, influenciam eleições, decidem quais conteúdos serão amplificados ou silenciados. Muitas vezes, essas corporações operam acima ou à margem da lei, com orçamentos maiores do que muitos estados. A resposta da sociedade, inspirada pelo alerta cyberpunk, passa por debates urgentes sobre regulação antitruste, responsabilidade por conteúdo, transparência em algoritmos e proteção ao consumidor. Exemplos como o caso Cambridge Analytica e a pressão global por leis de proteção de dados, como o GDPR europeu e a LGPD brasileira, mostram como o tema saiu da ficção para a arena política real. Privacidade digital, vigilância, consentimento e direitos fundamentais. O cotidiano digital é marcado por uma coleta massiva de dados pessoais, desde o que pesquisamos na internet até a localização dos nossos smartphones, nossos padrões de consumo, saúde, comportamento social e até mesmo emoções expressas em redes sociais. O cyberpunk previu um mundo onde a vigilância não seria mais um privilégio dos governos totalitários, mas sim um subproduto da conectividade cotidiana. O desafio é garantir que o consentimento seja sempre livre e informado, que existam mecanismos de defesa contra abusos e que o direito à privacidade não seja sacrificado em nome da comodidade, do lucro ou da segurança. Discussões sobre criptografia, anonimato, direito ao esquecimento, segurança cibernética e proteção de dados estão no centro das preocupações do século XXI. Identidade humana, novos corpos, novas consciências. A integração entre corpo e tecnologia já deixou de ser ficção. Implantes médicos inteligentes, chips subcutâneos, próteses biônicas, interfaces cérebro-computador e avatares digitais alteram a experiência da identidade. O cyberpunk levanta questões essenciais. O que nos torna humanos? Onde termina o indivíduo e começa a máquina? Quais são os direitos de uma consciência digital ou híbrida? Como assegurar a dignidade, a autenticidade e a autonomia de sujeitos que podem mudar de corpo, de rosto, de gênero ou até mesmo transferir parte da consciência para ambientes virtuais? Tais temas exigem novas abordagens em bioética, psicologia, direito e filosofia, debates já presentes em pesquisas sobre neurodireitos, regulação de inteligência artificial e transhumanismo.
Resistência individual. Autonomia frente ao sistema. Em todos os universos cyberpunk, a resistência individual emerge como resposta à opressão dos sistemas hegemônicos. Em um mundo de algoritmos invisíveis, códigos proprietários e plataformas monopolistas, a busca por autonomia se expressa em movimentos de software livre, criptografia pessoal, cultura hacker, ativismo digital e defesa da descentralização das redes. Proteger a privacidade, exigir explicações de algoritmos, reivindicar o direito ao anonimato e promover a educação digital são formas de resistência contemporânea. O cyberpunk inspira uma postura crítica e ativa diante da tecnologia, defendendo que cada indivíduo tem o direito de entender, questionar e escolher os termos de sua própria participação no mundo digital. O grande legado do cyberpunk nos debates contemporâneos é a ênfase na autonomia individual, na proteção dos direitos humanos e na necessidade de equilíbrio entre inovação e responsabilidade social. O gênero ensina que o futuro não será definido apenas por engenheiros e corporações, mas também pela capacidade de cada pessoa e sociedade de refletir criticamente, regular com justiça, resistir a abusos e imaginar novas formas de coexistência. A inovação que importa é aquela que preserva e amplia a liberdade, a diversidade e a dignidade em meio ao turbilhão das transformações digitais. O cyberpunk nos lembra, a cada história, que o futuro está em disputa e que ele deve ser construído com ética, consciência e coragem. Ao chegar ao fim desta jornada pelo universo cyberpunk, fica claro que estamos diante de um gênero que vai muito além da ficção ou da estética. O cyberpunk, nascido nas páginas de romances, nas telas do cinema, nos consoles dos videogames e nos fóruns das comunidades digitais, consolidou-se como um campo fértil de inovação narrativa, crítica social, provocação filosófica e, paradoxalmente, inspiração tecnológica. Inovação narrativa. O impacto do cyberpunk sobre a arte de contar histórias é profundo e duradouro. Ao romper com as estruturas tradicionais da ficção científica, o gênero abriu espaço para narrativas fragmentadas, não lineares e hiperconectadas, refletindo a lógica das redes digitais e a complexidade do mundo contemporâneo. Suas histórias apresentam personagens ambíguos, ambientes urbanos densos e caóticos, diálogos ágeis e múltiplos pontos de vista, desafiando o público a reconstruir um mosaico de realidades onde a verdade é instável e a percepção sempre parcial. Essa linguagem inovadora transcendeu a literatura, influenciando também animações, cinema, séries e jogos eletrônicos, marcando gerações de criadores em diferentes mídias. Até hoje, esse legado inspira roteiristas, cineastas, escritores e desenvolvedores a experimentar novas formas de narrativa e engajamento, apostando em experiências imersivas, narrativas interativas e universos abertos que estimulam a participação ativa do público. Reflexão humana. No coração do cyberpunk está a inquietação com o que significa ser humano em um mundo cada vez mais mediado por tecnologia. O gênero convida a reflexão profunda sobre identidade, consciência, memória, corpo, liberdade e autenticidade. Ao retratar personagens que lutam para manter sua humanidade em meio a implantes cibernéticos, simulações digitais e manipulações algorítmicas, o cyberpunk põe em xeque ideias fundamentais sobre quem somos e o que podemos nos tornar. As histórias nos desafiam a considerar: seremos definidos pelas nossas origens biológicas ou pelas escolhas tecnológicas que fazemos? O que acontece com o amor, a dor, a solidariedade e a ética quando tudo pode ser programado, alterado ou hackeado? Assim, o gênero se apresenta não só como entretenimento, mas como um convite permanente à autocrítica, ao autoconhecimento e à busca de sentido em tempos de incerteza. Alerta social. O cyberpunk também se consolida como uma poderosa ferramenta de alerta social. Suas distopias servem de espelho para as contradições e perigos das sociedades contemporâneas: desigualdade extrema, vigilância ubíqua, concentração de poder em megacorporações, manipulação de dados, marginalização de populações inteiras e erosão da privacidade. Ao nos fazer caminhar por favelas superpopulosas, arranha-céus opressivos e redes digitais controladas por algoritmos, o cyberpunk explicita as consequências possíveis de um desenvolvimento tecnológico desenfreado, sem ética ou justiça social. Ao invés de nos resignar ao pessimismo, porém, o gênero nos estimula a questionar: quais escolhas estamos fazendo hoje? Como queremos moldar nossas cidades, nossas redes e nossas relações? Que futuro é aceitável? E quem tem direito de decidir? Inspiração tecnológica. É curioso notar como o cyberpunk, mesmo enquanto critica, também inspira. Muitos dos conceitos imaginados nos romances e filmes, ciberespaço, inteligência artificial consciente, implantes neurais, hacking, vigilância automatizada, realidades virtuais, avatares e redes descentralizadas, se tornaram projetos reais, discutidos em laboratórios, empresas e startups. O próprio termo Matrix virou símbolo de simulação e virtualidade,
Avatar, sinônimo de identidade digital. Empresas e desenvolvedores citam obras cyberpunk como fontes diretas de inspiração para invenções, experiências imersivas, dispositivos e interfaces. O gênero mostra, assim, que a ficção não só antecipa, mas muitas vezes molda o imaginário coletivo e orienta os caminhos da inovação tecnológica. Por isso, manter um olhar crítico e ético diante do potencial transformador dessas ideias é ainda mais relevante. Síntese: capacidade de antecipação e crítica profunda. O grande legado do cyberpunk é sua capacidade ímpar de antecipar e analisar as transformações sociais, políticas, culturais e tecnológicas do nosso tempo. Ele oferece ferramentas conceituais e estéticas para pensar sobre poder, dominação, resistência, solidariedade e liberdade na era digital. Mais do que retratar futuros distópicos, o cyberpunk nos encoraja a lutar para que o avanço tecnológico seja acompanhado de inclusão, democracia e humanidade. Seu alerta é claro: a tecnologia, sozinha, não resolve dilemas fundamentais. É preciso responsabilidade, imaginação ética, participação social e um compromisso renovado com os direitos humanos. O cyberpunk nos lembra, com suas cores neon, suas ruas sujas e suas redes labirínticas, que o futuro é uma construção coletiva. Cabe a nós decidir se seguiremos pelo caminho da alienação e do controle ou se seremos protagonistas de uma história em que a tecnologia serve à emancipação, à justiça e à diversidade humana. O convite está feito. Pense, questione, imagine e crie. O legado do cyberpunk é, antes de tudo, a coragem de não aceitar o mundo como está e de ousar transformá-lo.